Amigos e amigas que nos ouvem, boa noite. Hoje, com muito prazer, recebemos aqui a presença do Dr. Guilherme Jorge da Silva. Dr. Guilherme, médico formado pela Escola de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Ele também é nutrólogo e pela Abram, diretor médico da Clima, que é o Centro de Saúde Integrativa em Goiânia, com práticas ortodoxas de medicina holística, com enfoque ortomolecular e de física quântica, utilizando terapias vibracionais, com reiki, frequência de brilho e psicoterápica rápidas. Bom, este é o Dr. Guilherme, que vai hoje nos transmitir aqui um pouco do seu saber. E para conversar com o Dr. Guilherme, nós chamamos aqui a nossa companheira de toda a semana, a economista Alessandra Campos. Alessandra, Dr. Guilherme gentilmente está presente para que vocês possam bater um papo a respeito. Parece-me que nós concluímos com o professor Joaquim, não é isso, Alessandra, semana passada? Ao capítulo 6, parece? Alguns tópicos do capítulo 6. Alguns tópicos do capítulo 6. Nós vamos hoje dar uma continuidade, na verdade, a esse capítulo. Então, eu desejo a você uma ótima entrevista com o nosso convidado de hoje. Uma boa noite. Obrigado. Obrigada, Moreira. Boa noite, doutor Guilherme. Um prazer, uma alegria ter você aqui conosco. Nós estamos aí há alguns meses, né, Moreira, estudando o livro A Caminho da Luz, que é um livro escrito pelo médium Francisco Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Nós vimos o capítulo 1, a Gênese planetária, capítulo 2, a vida organizada, passamos pelas raças adâmicas, a civilização egípcia, a Índia, e estamos no capítulo 6, a família indo-europeia. E dentro do capítulo 6, nós vimos os tópicos. O primeiro tópico sobre as migrações sucessivas, ausência de notícias históricas, a grande virtude dos árias europeus, e nós paramos aí com o professor Joaquim no item 6.4, que fala sobre o Mediterrâneo e o Mar do Norte. Foi bem no momento que nós gostaríamos de estudar aqui a questão do surgimento, doutor Guilherme, do Mediterrâneo e o Mar do Norte, o motivo, né, desse surgimento. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse tópico aí para nós. Eu agradeço o convite. Antes de começar a falar diretamente sobre o livro, eu acho que seria interessante para que a gente possa ampliar mais a compreensão de todos esses acontecimentos, falar alguma coisa sobre os tópicos gerais do universo mesmo. A gente sabe que tudo que existe no universo são vibrações, são frequências vibratórias derivadas de uma frequência primordial que se diferenciou em frequências infinitas. O universo é Deus experimentando a si mesmo, transformando o conhecimento absoluto em sabedoria através da prática. A maioria das pessoas, então, o universo é um grande teatro, a vida no universo. É um campo infinito de experiências, em que nós passamos pelas manifestações em diferentes dimensões
buscando essa sabedoria. Na capela, devido a milhões de anos atrás, embora muito mais evoluídos do que até nós atualmente, em termos de ciência e tecnologia, ainda havia grupos de baixa evolução moral, em que viviam mais o teatro, o palco como realidade, do que o mundo real, que é o mundo interior que nos liga à essência criadora. E devido a esse equívoco, imperou então o egoísmo, o foco no materialismo, e as desavenças surgidas entre grupos populacionais da época levaram até a destruição de um planeta, motivando o exílio dessas raças que se tornaram vibratoriamente incompatíveis com a vibração do planeta que eles habitavam. Assim foram degradados para um planeta ainda primitivo, que era a Terra em formação, e através do Planalto do Irã, que chegaram já pegando o planeta com uma população migrada de outros núcleos também, e uma população local, em que eles teriam que ajudar o desenvolvimento. Então, nós vimos, recapitulando brevemente, os 4 grupos, que eram os egípcios, que eram de maior sabedoria, começaram a civilização egípcia, os hindus, que desceram pelos vales do Indo e do Ganges, e que eram espiritualistas, religiosos e mais ligados às tradições. Só que ainda imperava o egoísmo, que não deixava eles se imiscuírem com as populações. Os semitas, que eram também religiosos, mas também nômades, como os arianos. Os arianos, os mais, digamos assim, materialistas de todos esses grupos, não tinham religião, e revoltados com a penalidade, vamos dizer assim, com a transferência deles para um planeta de menor vibração, mais desconfortável, queriam, o mais rápido possível, conquistar o paraíso perdido, transformando a Terra num paraíso. Eles não tinham uma religião fixa, não tinham uma escrita, não perpetuavam suas tradições, tanto por causa de falta de religiosidade, e tinham também um senso prático muito grande. Migraram, então, para o planeta, indo para a região desde o Peloponeso, como o Emmanuel diz, até os vales da Rússia, e foram criando, se miscuindo com as tribos, com as populações locais, e criando grupamentos populacionais que viviam lutando entre si. Eles ocuparam grande parte da Europa, dando origem a vários povos. Houve uma grande dificuldade em acompanhar historicamente o percurso desse povo devido à falta de registros. Só 4.000 anos antes de Cristo é que se conseguiu ter alguma notícia deles, e o primeiro relato escrito histórico dos arianos foram através dos germânicos, feito por Júlio César, nas campanhas contra que eles chamavam de germânicos. Né? Doutor Guilherme, me permita aqui, mas existe um porquê desses fatos históricos, deles não terem, né, esses fatos históricos registrados, mesmo que sejam as tradições. Eles falam que tem a ver com a falta de religiosidade. É isso exatamente mesmo? O que eu disse. Eles eram materialistas, não tinham religião e não cultivavam as suas tradições. Só depois de muito tempo, com muitos emissários de Cristo conduzidos para a evolução desses povos, que os celtas começaram
uma prática religiosa através da adoração da natureza, dos bosques de pinheiros, e os germânicos através da adoração do fogo. E muitas outras tribos continuaram oferecendo sacrifícios e até humanos para diversos deuses. Então, eles não têm os registros por falta dessa tradição, nos registros de religiosidade que tinham os hebreus, por exemplo, que migravam também em vários lugares, mas eles mantinham essa tradição que uniam todas as tribos em torno de um Deus único, a grande vantagem deles. No universo, eu acredito, tudo já está deflagrado. Desde que a energia primordial se diferenciou em manifestações infinitas, para essa fonte primordial, praticamente está tudo pronto. As pessoas interagem, interpretando a vida, criando o seu mundo interior. E se adaptando aos desafios que a vida traz, que são nossos treinadores. Mas tudo que a vida traz tem um motivo. E tudo tem um propósito. Não existe nada ruim na criação divina. A própria materialidade e a maneira de ser dos arianos, mesmo sem o instinto religioso inicial, depois de transformados, eles associaram um senso prático à religiosidade também, permitindo o maior desenvolvimento da ciência. Bom, nada é por acaso. Quando, na convulsões geológicas em determinada época, dividiram o palco, a terra em que eles habitavam, praticamente em dois grupos. Os do Mediterrâneo, que se desenvolveram mais devido até ao acesso maior com as culturas do Egito e da Índia. Então, eles se espiritualizaram mais e entraram em contato com a evolução daquela época. Enquanto que os nórdicos permaneceram mais isolados. E como eles tinham hábitos muito bélicos, e eles foram o desenvolver dessas civilizações foram mais lentos. Tanto que a população mediterrânea os chamavam de bárbaros, os bárbaros do norte. E eles, inicialmente, comercializavam com essa população e tinham muitas guerras de invasão e lutas de conquista. Chegaram, inclusive, a invadir a própria Roma, em 476. E, a partir daí, eles assumiram muitos costumes dos mediterrâneos, no caso dos romanos, e, aproveitando a sua cultura, passaram a integrar, a fazer parte até do próprio Império Romano. A grande vantagem deles é que eles se imiscuíram, eles se misturaram com as populações, cumprindo o propósito básico de levar o progresso, de crescer junto com as populações, melhorando a raça do planeta. Os outros grupos também fizeram isso, mas criaram, como na Índia, as castas, e criaram divisões que não levaram tanto a população àquele crescimento moral esperado deles. O Império, os germânicos criaram, junto com os romanos, depois das invasões e da adaptação aos costumes,
o Sacro Império Romano Germânico, que durou de 800 a 1800. Então, favorecendo a reunião desses grupos e o progresso de todos. Você vê, então, que na evolução, nos teatros do universo, nada é por acaso. Tudo tem um proveito. Na criação, tudo se manifesta de forma dualística. Tudo é formado na criação por energias antagônicas, complementares. Não existe nada ruim na criação universal. Eu digo sempre que até a dor que nos incomoda tanto, se ela não existisse, o que seria do prazer? Como valorizar a luz se não houver a escuridão? Então, deve-se conhecer os extremos para buscar sempre o equilíbrio em todas as condições de evolução planetária. Os próprios arianos, com a sua agnose, né? Eles não eram religiosos, não mantinham as tradições, mas eles tinham um senso prático que foi depois utilizado na ciência. As brigas que as guerras que eles praticavam com os mediterrâneos, com um grupo que ficou isolado no Mediterrâneo, curiosamente, tinha os seus limites ali entre a França e a Alemanha. E essas vibrações permaneceram como marcadas no local, né? Esse livro foi escrito um pouco depois da Segunda Guerra, em que havia aquela animosidade entre a França e a Alemanha, justamente nos limites que dividiam esses dois povos. E que o Emmanuel até fala que deveria se exortar a união através da fraternidade, e isso vem acontecendo de lá para cá. A gente nota que aquela animosidade criada pela Segunda Guerra, com a invasão da Alemanha, da França, né, pela Alemanha, hoje já está tudo muito diferente. Quer dizer, a evolução está continuando e cada vez de forma mais rápida. Então, é muito importante a gente ter essa convicção de que tudo o que a vida traz tem um motivo e tem um propósito. Em qualquer situação evolutiva, é importante que a gente entenda e aceite as aparentes adversidades, buscando o lado potencial de cada acontecimento. Muito bacana essa explanação toda que veio trouxe todo um resumo da obra até agora, do que nós vimos com a facilidade e com pontos muito importantes, assim, parabéns por trazer para nós aí esse conhecimento e de forma, em síntese, né, conseguir passar os pontos tão importantes do livro. E quando você fala das experiências terrenas que nós vivemos, né, temos que vivê-las como bons filósofos, né, sempre tentando extrair o melhor realmente dessas experiências. Exato. E, doutor Guilherme, tem também aí, finalizando esse capítulo, né, as advertências do Cristo. O senhor consegue falar um pouco sobre esse ponto para nós aí, esse tópico? Ele fala que justamente no aproveitamento das características de cada povo que eles deveriam servir de elementos para o crescimento das raças ainda em desenvolvimento, né? E que os arianos, com a sua materialidade,
eles proporcionaram, de alguma forma, esse desenvolvimento com a confraternização, com o fato deles se miscuírem com o povo, ajudando o desenvolvimento dos nativos e das raças mais atrasadas aqui do planeta, e confraternizando também com as outras raças, que criaram uma base religiosa que depois também eles assumiram, até se cristianizarem também, né? Quer dizer, eles não tinham aquela base religiosa, mas eles adquiriram e se tornaram, inclusive, cristãos na criação do Sacro Império Sacro Império Germânico, né, romano, e serviram de base para o crescimento também do planeta, Asa. Bem, isso mesmo. Olha, Moreira, nós fechamos o capítulo 6 aí com chave de ouro, né? Passamos por todos os tópicos e ainda com os demais capítulos ainda um resumo aí super importante que eu acho que quem ouviu hoje pela primeira vez a live conseguiu resgatar o livro, as partes mais importantes que nós vimos até agora. Foi muito bacana. Muito bom. Certamente, doutor Guilherme nos deu uma aula preciosa. Eu gostaria, doutor Guilherme, não é o nosso propósito aqui do canal, mas eu recebi um telefonema do Pará, aonde você exerce a sua profissão de médico. E a pessoa que me telefonou conhece você, não sei se já esteve sob seus cuidados médicos ou não, mas a pessoa está ansiosa para ver o Dr. Guilherme falar, de modo que nós iremos satisfazer. Mas, Dr. Guilherme, isso que você explanou com muita competência nos leva a uma indagação. Será, Dr. Guilherme, será que nós estamos realmente assistindo o desenrolar, ou, como eu diria, o final dessa animosidade entre o germanismo, representado pela Alemanha hoje, e a latinidade, representada, que foi pela França? Nós já falamos sobre isso aqui rapidamente nos outros capítulos. Mas será que o germanismo e a latinidade chegaram finalmente a uma paz? Gostaria que você encerrasse com essa sua opinião. Eu acredito que nós estamos chegando numa era de evolução planetária em que as vibrações do próprio planeta, de todo o sistema solar, numa era já pré-marcada, né, em que a frequência vibratória está se assemelhando lá da capela, das mudanças que ocasionaram a incompatibilidade de vibrações inferiores com as vibrações que o planeta está assumindo. A Terra tem acelerado as suas vibrações, e o que é medido pelo efeito Schumann, né? As vibrações do planeta estão aumentando, o sistema solar está atingindo frequências mais elevadas e os próprios seres humanos estão gradativamente atingindo níveis frequenciais, através das suas próprias células, de planos mais elevados da manifestação pessoal. Então, aqueles que não se afinarem com essa vibração de quarta e quinta dimensão, onde a comunicação é muito mais através de campos vibratórios, nós já temos aqui no estágio atual 70% da comunicação interpessoal é através de campos eletromagnéticos. Nós podemos estar com um sorriso de orelha a orelha. Se a gente não estiver bem por dentro, as pessoas vão sentir que nós não estamos congruentes. Então, à medida que vai aperfeiçoando essa capacidade de transmissão e de percepção que naturalmente vai ocorrendo nos seres humanos,
não vai haver mais lugar para mentira, não vai haver mais lugar para falsidade. Então, as animosidades não vão se resolvendo. Por isso que eu acredito que o planeta todo vai chegar a um ponto em que vai reinar a fraternidade. E isso, contando no nosso tempo aqui nessa terceira dimensão, mesmo nesse tempo, não deve demorar muito. Nós já estamos vendo a evolução muito rápida, as transformações estão ocorrendo muito rápido. Na nossa infância, parecia outro planeta. É verdade. As coisas de hoje. É verdade. Então, a evolução moral também está se acelerando. Eu acredito que essas animosidades vão chegar a um termo. Deus E te vai ouça. haver a fraternidade prescrita e recomendada por Jesus no epílogo aqui. Deus te ouça, que você seja inspirado nessa sua afirmação, você reflita a inspiração do mais alto. Doutor Guilherme, infelizmente, como eu sempre digo, o relógio marca o nosso final. Nós não temos que, evidentemente, se a sua amanhã, se a sua agenda permitir, evidentemente, gostaríamos de vê-lo de novo, ainda que seja lá do Pará, não tem problema. Mas o fato é, doutor, que nós te agradecemos muito, porque a sua aula de hoje vai calar fundo em muitos corações que estão nos ouvindo e que, principalmente, que vão nos ouvir amanhã. Então, com essas palavras, eu te digo que desejo para você uma boa noite e volta a palavra, Alessandra, para despedir do nosso convidado. Entrevistar o Dr. Guilherme foi algo muito fácil, porque ele trouxe uma série de informações importantes e foi muito coerente em tudo. Então, aqui eu tenho que agradecê-lo pela disponibilidade de hoje, né, de estar conosco hoje e, como o Moreira bem disse, em outra oportunidade vai ser para nós uma honra tê-lo aqui novamente. Então, muito obrigada, uma ótima noite para você, Moreira, para você, doutor Obrigado. Guilherme, também uma ótima noite. Bom descanso. Amigas e amigos, obrigado mais uma vez por estarem conosco. É o pedido que sempre nós fazemos. O canal está começando, temos aí ótimos parceiros e parceiras que estão vindo nos apoiar nesse início de caminhada. E nós queremos, mais uma vez, dirigirmos aos centros espíritas do estado de Goiás, do interior e da capital, solicitando aos companheiros e às companheiras que estão na direção desses agrupamentos espíritas que nos indiquem companheiros e companheiras de todas as idades possíveis para virem participar conosco como convidados, debatendo o conteúdo do livro Espírita. Estamos aguardando ansiosamente a manifestação de cada um de vocês aí do Centro Espírita. Muito obrigado e boa noite.